Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Oremos. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento, Senhor, quero te apresentar esse devocional em tuas mãos. Que o Senhor possa falar conosco, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais a tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, abrir as nossas mentes, Pai querido, de cada um que vai estar ouvindo esse devocional, Pai querido. Que cada um venha estar com sua mente, seu coração aberto, Pai querido. Porque só o Senhor, Pai, tem palavras de vida eterna. E a cada instante o Senhor nos ensina, Senhor Deus, mais e mais a tua palavra, Pai querido. Através, Pai querido, de cada uma das nossas Bíblias, que o Senhor tem permitido que nós pudéssemos, Pai, estar aqui lendo, Pai querido, a tua palavra, pois pessoas queriam estar, Pai querido, no nosso lugar e não pode. Queria estar, Pai querido, um pedacinho desse papel, Pai querido, e não pode, mas nós temos essa oportunidade, Pai. Obrigada, Pai, por esta oportunidade, por tudo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos oferecido para aprender mais de Ti, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós, estar nos renovando, nos livrando de todo mal, meu Senhor Deus, de toda seta maligna, Pai querido. Vai de encontro àqueles também que não estão participando, mas o Senhor sabe, meu Pai, da necessidade de cada um. Então vai fazendo a Tua obra, Pai, de maneira especial. E obrigada por este dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Bom, então aqui o capítulo 9, né, de Oséias. Então é isso. O castigo de Israel. Não se alegre, Israel, nem exulte como os outros povos, porque você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Assíria comerão comida impura. Não oferecerão libações de vinhos ao Senhor, nem aos seus sacrifícios lhes serão agradáveis. O pão que comerem será como pão de pranteadores, e todos que dele comerem ficarão impuros. Esse pão será exclusivamente para eles, não entrará na casa do Senhor. O que vocês farão no dia da solenidade e no dia das festas do Senhor? Porque eis que eles fugiram. Por causa da destruição, o Egito os reunirá, e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros de prata ficarão para as urtigas, espinhos tomarão conta das suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel ficará sabendo, o profeta é um tolo, e o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade. Ó Israel, e do seu imenso ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus. Mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os seus caminhos, e inimizade do templo do seu Deus. Muito profundamente se corromperam como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Ainda que venha criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fiquem nenhum homem, porque também ai daqueles quando deles me apartar. Efraim, assim como vi Tiro, está plantado em um lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador.
Dá-lhes, ó Senhor, mais que lhes darás. Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci por causa da maldade das suas obras. E lançarei fora de minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouve, e desocupados andarão entre as nações. Amém. Bom, Mário já está instalado, Mário? Graças a Deus, eu estou na posição. Estava aqui ouvindo vocês ler aqui, rapaz, eu falava. Oh, meu Pai do céu, que misericórdia, Senhor. Dura a palavra? Ainda bem que nós vivemos o tempo da graça, né, meu? Que eu vou te falar, viu? Aqui nessa primeira etapa, né, nessa primeira parte, o Senhor, ele, usando o profeta, né, ele continua reafirmando que chegou o tempo, né, naquela época em que Oséias escreveu, ele escreveu falando ali no tempo presente, né, a profecia dele não era para um tempo futuro ali, para um tempo distante, era para aquela geração, era para aquele povo daquela época, por aqueles dias, que eles seriam entregues na mão, então, de um país estrangeiro, e que eles não veriam, então, a casa deles ali, né? No verso 7, né, já adiantando um pouco, ele diz: chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel ficará sabendo, o profeta é um tolo e o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade. Ó Israel, e do seu imenso ódio, o profeta sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus, mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os seus caminhos e a inimizade do templo do seu Deus. Eles se afundam na corrupção. Então, ali ele está falando que chegou o tempo, né, da visitação e que eles não seriam ali perdoados. E esse texto, ele remete, né, a um texto lá de Juízes, em que um levita, o Juízes 19, não sei se vocês vão lembrar desse texto, mas é só dar uma olhada lá, Juízes capítulo 19, que diz que o profeta via, o levita, né, no caso, o levita era uma das pessoas responsáveis pelo culto na casa do Senhor, né, responsável pelo serviço da casa de Deus. E aquele levita, naquela época ali dos Juízes, a esposa dele havia se desentendido com ele por alguma razão, né? Parece que era um casal meio que novo, e a esposa voltou para a casa do pai. E ele deu um tempo, né, até os ânimos esfriarem ali, e ele foi na casa do pai buscar a esposa, né? Porque era uma coisa ali de casal, que parece que não tinha uma seriedade maior, e quando ele chegou lá, ela se alegrou que ele tinha ido buscá-la e tal, já tinha ali meio que esfriado os ânimos, e ele ficou na casa do pai dela ali por 5 dias, né? Ele ia ficar um tempo menor, mas o sogro ficou insistindo para que ele ficasse mais um dia, ficasse mais outro, e mais outro, e aí ele foi ficando. Quando chegou no 5º dia, ele falou: não, agora eu vou embora. E quando ele estava voltando ali para a terra dele, ele estava à noite, né? E ele falou: olha, vamos ficar numa cidade que é do meu povo, que é dominada por Israel. Não vamos ficar em casa que não é de um ser estranho, né? De um povo estranho. Eu não quero pernoitar num lugar onde as pessoas não sejam da nossa descendência ali, porque ele se sentia mais seguro, né? Ele estava com a esposa dele, estava com o servo dele ali, no capítulo 19 de Juízes, e ali então ele ficou na praça, porque parece que não tinha ninguém para recebê-lo, e um homem velho entrou na cidade, encontrou com ele, ofereceu ali a casa dele, e para ele pernoitar, né? Ele falou: olha, eu já tenho tudo, né? Eu só precisava de um teto na minha cabeça, mas como ninguém se ofereceu para nos receber, não foram receptivos comigo, e foi na linha Efraim mesmo, né? Ele pegou e acabou ficando na praça. Aí esse velho levou ele para casa dele, chegou um dado horário da noite,
bateram na porta da casa do velho e falaram para ele botar o levita para fora porque eles queriam abusar dele, abusar sexualmente dele, né? Aí é um dos textos mais difíceis de entender e mais terríveis também, né? Que ele fala assim que com certeza não foi a cidade inteira, mas foi algumas pessoas más da cidade, né? Algumas pessoas que só podiam estar ébrias ali, sei lá. E ele falou: não, eu tenho aqui uma concubina, eu tenho aqui uma virgem aqui, eu tenho aqui a própria esposa dele, que nós vamos pôr para fora e vocês possam fazer uso delas, mas não abusem dele, né? Eles queriam sodomizar o cara, não vou entrar no mérito aqui de justificar, de colocar uma outra pessoa para fora, né? Para que eles se servissem, para que não fizessem nada de pior, porque não tem saída fácil aqui, né? Mas foi isso que aconteceu, né? E eles mataram essa mulher, né? Abusaram dela a noite toda lá, das concubinas, e eles a mataram. Então, uma das coisas que as pessoas falam a respeito da Bíblia, sem querer aqui distorcer e sem querer botar alguma vantagem, sem querer, né, falar, saindo pela tangente, é que a Bíblia, ela não oculta nem as coisas ruins, né? Que é contra ela mesma, né? Teoricamente, né? Contra ela mesma, porque o povo era o povo de Israel, né? Ele estava numa cidade onde era a descendência dele. Então ali o Senhor não tem ele não oculta isso, né? Ele tá no texto cru lá de Juízes, né? E então o povo de Efraim, ele já tinha essa pecha sobre eles lá de trás, né, que era uma lembrança horrorosa, né? E aqui eles estavam cometendo outro pecado contra Deus, né? E é umas coisas que você vai falar assim, que explicação tem para isso que não seja a maldade do coração do ser humano? Que outra explicação pode ter, né? Ninguém ali ofereceu pasto, ninguém ofereceu ali guarida para ele. Claro que a cidade provavelmente estava dormindo, nem todo mundo viu que ele chegou na cidade, mas quem viu não ofereceu. E aí esse senhorzinho vai lá, oferece guarida para ele, e aí passa na cabeça de alguém que vê esse homem indo lá de abusar, de sodomizar. Então, assim, não é justificativa para nada, não estou aqui para justificar nada, mas como assim, né? Como, né? Essa questão de estupro não merece nem assim. Não tem como você passar pano, não é isso? Não tem como você justificar nada Deixa eu assim. ver. O É o roubo, seguinte, você ainda fala assim: o cara tava com fome, a pessoa tava numa necessidade, o cara tava na loucura, vendo a família dele passando necessidade, mas abuso não tem, né? Não tem isso, não tem como justificar. E então o Efraim abuso é foi um muito mal crime nisso. E aí, hediondo, né? naquela época, eles esquartejaram, né? Ele esquartejou o marido, esquartejou o corpo da mulher que havia falecido de tanto ser abusada ali a noite inteira, deve ter sofrido outras violências também, físicas. E ele esquartejou a mulher, espalhou por Israel, e aí as tribos de Israel, sabendo do que tinha acontecido, se levantaram lá e fizeram guerra, né? Então, enfim, é um texto pesado, é um texto mais longo, e não é o objetivo último aqui, mas essa era a situação, né? E então, quando Deus fala a respeito de Efraim, ele faz essa comparação aqui, Oséias faz essa comparação com aquela situação. A maldade deles era uma maldade que não tinha, assim, né? Não tinha limites, né? Conforme os outros textos aí que foram lidos a respeito deles procurarem ajuda no Egito, deles procurarem é, ajuda para saírem ali daquele mandado do Senhor. Ontem, né, nós estávamos falando do capítulo 8, falou lá a respeito de que você abre a porta da sua casa para o inimigo, né? Você não faz a diferença na vida do mundo e você traz o mundo para dentro da sua casa. Você não quer saber, eu digo assim, você, nós todos, né, nós cristãos, nós que professamos algum tipo de fé na palavra, nós, né, estamos deixando a comunhão com Deus, estamos deixando de vigiar na presença de Deus, estamos deixando a leitura da palavra, estamos deixando o culto, estamos deixando os usos e os costumes inspirados no que a palavra nos orienta, né? Estamos ali emprestando com usura, estamos ali de olho na gordura do que é do vizinho, né? E estamos ali ensinando erroneamente o povo.
nos comprazendo ali nas coisas que dão errado na vida das pessoas, e é totalmente desvirtuado daquilo que Deus ensina. E aí, além disso, né, aqui ele vai falando ao povo de Efraim, extrapola fazendo coisas que nem os ímpios fazem, né? Porque aí já é extrapolada, né? Isso aí é ir além do que se poderia julgar como comum, né? Porque o roubo, você falou assim, ainda é comum em toda a sociedade, né? Mas essa coisa de um visitante chegar na cidade e você querer abusar do visitante que está na casa de alguém, como assim, né? Como explica isso aí? Como que, né? Mesmo que o cara fosse um inimigo de guerra, mesmo que o povo estivesse em guerra, você ia tirar o cara de lá para interrogá-lo, para ver se ele não era um espia contrário à tua nação e ia matar o cara, alguma coisa assim. Mas sodomizar totalmente fora do que fosse. Se fosse com homem ou fosse com mulher, né, não está certo de forma nenhuma, né? Nem sendo com o levita, e nem sendo com a esposa dele, nem com a concubina do homem velho lá, como diz o capítulo 19 de Isaías. Então aqui, Deus está falando, né, que vai chegar aquele tempo em que eles estariam levados, né, e eles seriam servidos no Egito, e aqueles pães que eles comeriam, aqueles pães que ele receberia no Egito, ou a carne que eles receberiam lá, ou o vinho, né, eles não vão oferecer sacrifícios para Deus, porque eles estarão em terra estranha, né? Eles estarão sofrendo na mão de um inimigo que vai botá-los como escravos, né? E eles ficarão impuros, né? Como diz aí no verso 4, avançando para o verso 5. E aí ele pergunta: o que vocês farão no dia da solenidade e no dia das festas do Senhor? O que você vai fazer quando chegar esse tempo? Porque você vai estar escravizado, você vai estar lá na mão de um povo inimigo, você vai estar lá debaixo do jugo, os seus tesouros eles serão levados para outros povos, eles vão, e a morada de vocês vai ficar vazia, né? O verso 6 ele diz: os seus tesouros de prata ficarão para as urtigas, espinhos tomarão conta das suas moradas. Por quê? Porque não vai ter ninguém lá, não vai ter ninguém cuidando da casa, porque eles estarão cativos em um outro país, né? Então, é, é, tudo aquilo que eles haviam juntado, tudo aquilo que eles haviam feito com corrupção, tudo aquilo que eles estavam contando vantagem nas suas casas, né, acabadas e tal, seria transformado num nada, né? Eles haviam trabalhado e como eles trabalharam para o ladrão, agora eles seriam roubados, né? Não ia sobrar pedra sobre pedra. A gente lembra aqui abrindo um parênteses, né, antes de abrir a oportunidade para vocês nessa primeira parte, a respeito do Pablo Escobar. Lembra teve até uma série do Pablo Escobar, o colombiano lá. O cara tinha Sim. tanto dinheiro que ele cavava buraco na terra e enterrava o dinheiro na terra. Ele não tinha onde pôr dinheiro, não tinha onde guardar o dinheiro dele. Aí o dinheiro apodreceu, porque era papel, pegou umidade e o dinheiro apodrecia. Ele comprava quem ele queria, mandava, desmandava. E nos últimos tempos, né, quando ele foi destituído do poder lá, né, do narcotráfico, porque ele era um narcotraficante, a família dele foi expulsa, né? Foi expulsa não, né? Eles tiveram que ser expatriados porque não era seguro, né? E o filho dele deu uma entrevista há não muito tempo atrás dizendo, né? Falou: olha, meu pai foi um multimilionário, foi um grande lá, mas ele era muito perverso. E talvez ainda tenha dinheiro que ele escondeu por lá. Mas nós não somos ricos. As pessoas pensam que nós estamos ricos, que nós ficamos com dinheiro do narcotráfico. Nós saímos da Colômbia com uma mão na frente e outra atrás, não ficamos com nada. Então, quando o peso vem, quando o custo vem, quando a cobrança vem, ela vem pesada, né? E tudo aquilo que ele fez, todas aquelas maldades que ele fez, todo aquele dinheiro que ele juntou, ele ficou pro vento, né? Ficou para nada, não é isso? Então, e ainda trouxe maldição para sua família, trouxe maldição para os seus filhos, trouxe maldição ali para a própria Colômbia, né? E assim acontece, né? Com aquelas pessoas que vivem, né? A Da gente vê criminalidade, que vive do que é mal, né? Pode falar, Mário, pode estar com oportunidade, pode falar. o que eu vejo aqui é que aqui ele está falando para a nação, né? Mas Sim, sim. essas coisas acontecem
individualmente para as pessoas, entendeu? A maldade, aquilo que a pessoa faz de mal, recai sobre ela. E ela se sente nessa situação. Então, quando acontecem certas coisas na vida do ser humano, ele tem que olhar onde foi que ele pisou errado, onde é que ele errou, por que que ocorreu aquela circunstância, por que está acontecendo aquilo. E é mais ou menos isso aqui que está aqui. Quero lembrar, fato, né, que aconteceu aqui, sabe? Conhece a minha filha Jéssica. Ela chegou um momento em que os filhos dela a abandonaram, né? Ela chegou em casa e não tinha mais nenhum filho. Eles fugiram de casa. Que situação para uma mãe, né? Que cria os filhos. A última que, a Vitória, quando ela saiu de casa, ela tinha 14 anos. Ela foi embora. O Richard tinha 16, 15 para 16. O Nicolas já estava com o pai dele. As crianças fugiram. Ficaram a mãe, foi embora. Por quê? Porque o desentendimento entre ela e ele era muito grande. Pegava o dia a dia as crianças ficar com o pai, que era o mandamento da justiça, e porque, por um motivo ou por outro, ele não tinha pago a pensão, ela não deixava as crianças aí. E aquilo foi criando certo ódio das crianças para com a mãe. Chegou um tempo em que eles fugiram, foram embora. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, e agora? Ela se viu sozinha. Eu fico imaginando assim, um pai, uma mãe, que cria os filhos, sei lá como criança, mas eu acho que a mãe ama os filhos. E de repente os filhos a abandonam. É muito duro isso. É o que acontece aqui. Deus ama o povo de Israel, faz tudo por eles, e eles abandonam. Eles se esquecem que tem um Deus que comete todos esses tipos de atrocidades, que magoam, que Deus não aceita. Aí chega o momento que tem que pagar o preço. E foi assim que aconteceu com Israel. Deus permitiu que Nabucodonosor levasse aquele povo cativo, levasse tudo que eles tinham. Eles ficaram 70 anos na mão de um ímpio, sofrendo. Por quê? Porque não fizeram o seu papel, pisaram na bola. Então, acontecem essas coisas na vida das pessoas hoje em dia também. Quando ele fala aqui, ó, ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles. Quer dizer, você vai criar os seus filhos, mas você não vai tê-los, né? Para que não fique nenhum homem, porque também ai deles quando deles me apartar. Então, quer dizer, ou você faz a coisa certamente, ou certamente você vai pagar. Aí, a palavra me leva lá em Lucas, 23, versículo 24, 29. Porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventurados os estéreis e os ventres da que não geraram, e os peitos
que não amamentaram, porque não irão passar por esta angústia, por esta prova. Que dói, viu? Dói, dói. Você dói, dói, dói. Você cria um filho com muito amor, você dá tudo para ele, e de repente ele vira as costas para você. É aquilo que você estava falando. Você foi lá encontrar com seu filho, e de repente seu filho foi embora, pegou o trem e deixou você falando sozinho. Hum. Você faz tudo pelo filho. Na primeira oportunidade, ele esquece que você existe, que você ora por ele todos os dias, que você quer o bem dele, que você quer a companhia dele. Ele se esquece. Mas é a vida, né? Todos têm que passar por provas nesse mundo para entender que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo para passar por essas adversidades. Graças a Deus que nós temos esse livro sagrado que nos orienta, né? Estou lendo um livro aqui que fala que a gente tem que manter a amizade dos amigos, saber retribuir com gratidão os benefícios que recebemos, para não sermos ingratos. E diz que se de alguém receber o benefício, não esqueça, não expulse da roda de sua amizade. Não fira seus amigos, não magoe aqueles que muitas vezes se sacrificaram para dar-lhe momentos de alegria. Não negue o seu carinho àqueles que se desvelaram para proporcionar-lhes a felicidade. Seja alegre, procurando fazer todo o bem que puder nos dias em que permanecer na face da terra. Espalhe em torno de si esmolas de conforto, palavras de carinho, sorriso de felicidade. Responda com alegria e otimismo a todos aqueles que lhe dirigirem a palavra, sem irritar-se jamais. Imprima em cada dia da sua vida toda a bondade que existe no fundo do seu coração. Procure ser bom, procure ser amigo. Não diga nunca que não pode trabalhar em benefício dos outros. Quantos mudos dariam uma fortuna para poderem falar como você? Quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar? Quantos milionários lhe entregariam suas riquezas para terem um décimo da fé que você tem? Não diga que não pode trabalhar. Distribua os bens que Deus lhe concedeu em gestos de bondade, palavras de carinho, de otimismo, de coragem. Porque é disso que a Terra está precisando, é disso que o mundo está precisando, é disso que as pessoas estão precisando. Muitas vezes a gente corre, 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 atrás do vento, sem poder apalpá-lo, né? Ai, meu Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia.
do neto antes, ao voltar do trabalho, bateu o carro dele. Regaçou a lateral do carro, teria. Acabou com as duas portas do carro. Nossa. Mas ele tá bem? Graças a Deus, tá bem. Tive que sair Não cedo. teve ninguém se machucou, assim? Não Ninguém se teve, machucou, graças a Deus, só foi o material material. e o susto. É, menos Por mal, isso né? eu cheguei atrasado aqui, porque eu fui levar ela para pegar o Uber lá no Passo do Você tá falando é o marido da Bia? marido da Bia. Entendi. Morar, né? Eu fiquei pensando, né? Meu Deus, meu Deus, que misericórdia. Ô, meu pai. Prejuízo material. Graças a Deus que não aconteceu nada de grave. Mas destruiu o carro, cara. Ainda bem que ele já pagou o carro, não está devendo nada, mas está aí o prejuízo. Sabe o que você me fez lembrar agora? Abrindo um parênteses aqui, entrando no pessoal, né? Saindo do texto aqui um pouco. Daquele sonho seu, né? Olha o livramento de Deus aí. Domingo, Deus ainda na cuida igreja, dos seus, né? Hã? domingo na igreja, estava no culto lá, os olhos encheram de lágrimas. Eu olhei para trás, Deus falou assim para mim: vai lá, abraça aquele homem ali. Aí eu fui na direção do homem, dei um abraço nele, falei para ele: não desista dos teus sonhos, não desista dos teus sonhos. O tempo do Senhor, eles vão acontecer. A paz, o cara desabou. O cara desabou chorando. Sim, sabe, irmão? É assim. Deus fala. Você fala, com certeza Deus fala, né? E dá livramento, né? Você vê, vai saber o que poderia ter acontecido, não é isso? Então, glória a Deus por isso, né? Porque a gente está nesse mundo aqui, e nesse mundo a gente vai ter aflição, né? A gente vai ter dificuldade, a gente vai ter problema, mas a partir do momento que você se coloca diante de Deus, esses problemas são minimizados, né? E o texto aqui, ele diz muito nesse sentido também, né? Se você pegar o verso 12, adiantando um pouco aí, né? Quando você falou ali que os pais seriam privados dos filhos, né? Para que não fique nenhum sequer. Aí deles, quando deles eu me afastar, né? Então aqui tem a privação dos filhos, mas ele ainda faz uma menção ao povo, né? Ele fala assim: ai de vocês, né? Quando de vocês eu me afastar, né? Porque aí, por enquanto, é o povo que está se afastando de Deus. É o povo que está buscando outra direção. É o povo que está buscando outro caminho. É o povo que está buscando se associar com o mundo corrompido e está dando as costas para o Senhor. Mas o Senhor, ainda aqui com o profeta, ele está tentando, né? Ele está chamando. Mas aí o Senhor diz assim, ó: ai de vocês aí quando eu Eu, me afastar. É, porque vocês estão se afastando, mas eu estou aqui. Mas ai de vocês quando eu me afastar. Então, então, essa é a grande questão que as pessoas muitas vezes elas não pensam, né? O Senhor é um Deus de misericórdia, ele é, mas ele é um Deus de justiça também, né? E não é porque Deus é um Deus de misericórdia que você vai ter prazer no erro, no engano, na trapaça e vai viver dessa forma e achar que, né?
Daqui a pouco a gente dá um migué, como foi no capítulo 7 lá. A gente dá um jeitinho aqui, a gente volta, e aí a gente faz o jeito que a gente quiser. Ele falou, não é assim não, né? Não é assim não. E aí, aqui, voltando um pouco, né? No verso 9, eles afundaram na corrupção, como nos dias de Gibeá. É nesse versículo 9 que o Senhor faz menção ao capítulo 19 de Juízes. Então, aí, caso os irmãos, as irmãs queiram o irmão e as irmãs queiram registrar, né? É aqui no versículo 9, quando ele fala, porque é só um versículo, né? Ele passa assim, né? E não faz o comentário sobre aquela explanação que foi feita sobre Juízes 19. Então, a pessoa vai ler aqui e vai falar assim, mas onde que está aquilo que ele falou, né? Não, é no capítulo 9 que faz referência ao que aconteceu no capítulo 19 de Juízes, né? Eles se afundaram na corrupção como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os seus pecados que eles cometeram. Então, só para referência futura aí, caso queiram saber, né, o comparativo, ele está aqui nesse texto. Então, aqui no verso 10, né, ele diz, encontrei Israel como uvas no deserto, vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal-peor, consagraram-se à vergonha, à vergonhosa idolatria, e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram, quanto a Efraim a sua glória voará como ave. Então ele está fazendo aqui um paralelo, né? Ele faz um paralelo entre Judá, né, e entre Efraim aqui, o reino do sul, o reino do norte e tal, que Deus encontrou com eles e Deus tinha aqui uma expectativa a respeito deles, mas eles traíram essa expectativa e foram após a idolatria, né? Como já foi citado, e que por conta disso eles perderiam até os filhos, né? Porque quando você é levado cativo, cada um puxa para um lado e você não tem muito o que fazer, né? É isso, é assim que acontece. E aí ele diz que aos meus olhos Efraim era como tiro plantado num lugar agradável, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes o Senhor o que lhes darás. Dá-lhes um ventre estéril e seios sem leite. Toda a maldade deles se acha em Gilgal. Foi ali que comecei a odiá-los por causa da maldade de suas ações. Eu os, eu os expulsarei da minha casa, não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido. Secaram-se as suas raízes, não dará fruto. E mesmo que as mulheres voltem a dar luz, eu matarei esses filhos queridos. O meu Deus o rejeitará, porque não lhes dá ouvidos e andarão sem rumo entre as nações. Aqui eu quero fazer um parênteses, né? Uma vez eu ouvi um comentário e o autor estava dizendo, né? A guerra é terrível, né? A guerra é terrível e entra na vontade permissiva de Deus algumas coisas, porque a gente já falou sobre a vontade permissiva e a vontade diretiva. A vontade diretiva é quando ele diz assim: não tô, mandei eu, vai, esforça-te e tem bom ânimo, né? Essa é a vontade diretiva de Deus. A vontade permissiva é como ele poderia forçar você a fazer o que ele quer, mas ele, pelo seu livre-arbítrio, ele deixa você fazer. Então não é que Deus não poderia te impedir, ele poderia. Mas você tem um livre-arbítrio, Deus te deu o direito de escolha, então ele deixa você ir. E aí, quando vem as consequências daquilo que você, ou eu, ou outros fizeram, a gente quer que Deus entre com misericórdia, né? E vai clamar, e vai pedir e tal, mas é consequência daquilo que você fez, né? Então você plantou, você colheu. E ali, quando ele tem essa questão de criança, né? Mas como é que Deus pode permitir que se mate crianças e tal, né? Aí alguém falou, né? É, irmãos, tudo é terrível. Não estou aqui passando pano dizendo que não é terrível, né? Morte de criança, a gente não pode nem ouvir falar que dá até um arrepio, né? Aqui na nuca até arrepia, né? Você fala assim, só de pensar, qualquer coisa que envolve criança, a gente, né? Você tem um sentimento mais aguçado e tal. Mas ele estava falando assim, então, mas essas crianças, todas elas, independente de que povo, de que nação, de que língua, né? São do Senhor, né? Se ela não tem uma idade de discernimento, se ela não tem uma idade de escolha, todas essas crianças elas pertencem ao Senhor, né? Então, é, 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 então é uma coisa
que para nós é cruel, porque são nossos filhos, né? São nossas posses, né? São aqueles, a nossa herança, é a nossa descendência, é isso e tal, né? Mas do ponto de vista de Deus, né? É dele primeiro, né? Então, é um texto terrível, lógico. Não estou aqui passando pano para dizer que não. Ah, não, então quer dizer que pode, então. Então pode abortar porque é do Senhor. Não, não estou falando isso, não. Né? Eu estou dizendo só que você uma perda de uma vida ela é lamentável, né? E quem faz isso vai pagar, porque o Senhor diz lá na palavra dele, logo no começo lá, né? Não matarás, não é isso? Não matarás. Então é para não matar ninguém, né? Não estou passando pano para quem mata ou para quem deixa de matar. Eu só estou dizendo que esses pequeninos são do Senhor, né? Então não é que pode matar, né? Pelo amor de Deus, não pode, não pode usar de violência contra ninguém, não pode estuprar ninguém, não pode fazer uma série de coisas que o resumo está bem colocado lá em Êxodo 19, né? E você pode pegar um espelho por lá, né? Que desde os primórdios já tá bem colocado e tem outras tantas coisas que não se podem, mas que se derivam daqueles que estão lá. Mas o Senhor, ele está com os olhos sobre toda a terra, o Senhor está com os olhos sobre o seu povo, e o Senhor não tem o culpado por inocente. Então não é porque Não. você é cristão, ou é porque você se professa cristão, não é? O cara bate no peito e diz que pá, que é melhor que isso, que é melhor que aquilo e tal, e que, né, Deus é com ele e tal, né? Deus falou lá para Saul, não foi? É, Melhor é obedecer do que que sacrificar. sacrificar. Não, mas eu guardei aqui esses animais aqui para você, para oferecer sacrifício. Mas aí aquela prova, né? Na verdade, por que que Deus falou que era para sacrificar, né? Ele poderia ter mantido vivo, mas era para testar a obediência do rei, né? Então tem algumas coisas que são colocadas diante de nós que você fala assim, o que tem isso aqui a ver? Não tem nada a ver isso aqui. Por que que o cara colocou isso aqui e tal, né? Era só para testar a sua obediência, era só para testar o quanto você é boca dura, era só para ver o quanto você é arrogante, era só para ver o quanto você está disposto a ouvir, o quanto você está disposto a servir. Porque falar até papagaio fala, né? Mas tem algumas coisas que sobrevêm sobre a nossa vida para ver você maldizer, para ver você dar as costas, né? Qualquer coisa que acontece, já não vou na igreja, qualquer coisa que acontece, já não vou dizimar, qualquer coisa que acontece, já não vou ler a Bíblia, qualquer coisa que acontece, já não vou fazer não sei o quê. Na verdade é tudo consequência do que você mesmo plantou, do que eu mesmo plantei, entendeu? A causa e o efeito, né? Toda religião no planeta, não tem nenhuma religião no planeta que não reconheça essa questão que é física de causa e efeito. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade no sentido contrário, né? Então, se você plantou chuva, como diz aqui no capítulo 8, tu vai colher tempestade. E não é porque Deus é bom ou porque Deus é ruim, é porque você plantou chuva. Entendeu? É que você apertou demais a porca, ela estourou, o parafuso estourou, você vai fazer o quê? Entendeu? Então, é assim que as coisas funcionam, né? Por que que Roboão perdeu o reino que o pai dele estava mantendo lá com tanto custo, né? Salomão era um sábio, mas ele cobrava impostos altos do povo. E aí os mais velhos, lá, a população, né, chegaram lá para ele e falou: pô, Roboão, nós vamos continuar te servindo, nós vamos continuar unidos aqui, nós vamos continuar com você, se você só abaixar um pouco esse imposto aí, porque tá muito, né, abusivo isso aí. Os mais velhos, os anciãos, chegaram para ele e falaram assim: Robão, faz isso que o povo está pedindo, demonstra no seu início de governo um pouco de boa vontade, atende à vontade deles e traz esse pessoal para o seu lado. Aí ele foi se aconselhar com os jovens, né, que estavam acostumados a beber com ele, estavam acostumados com a esbórnia, que não entendia nada de governo. Não, você tem que dizer para eles aí que o seu dedo mindinho é mais grosso que o braço do seu pai. O que aconteceu? Perdeu 10 tribos do reino, né? Aí Pois veio é. Jeroboão, levou as 10 tribos lá, o governo das 10 tribos, né? A parte do estado, né? Cada um continuou morando onde estava morando. Ninguém mudou de lugar, né? Ele só colocou um novo governo, né? Só mudou o estado, né?
E aí Jeroboão falou o seguinte, olha, vamos botar uns deuses estranhos aqui, vamos colocar uns bezerros aqui para vocês adorarem, porque se vocês ficarem indo para Jerusalém, vão acabar voltando para o governo de Reoboão aí, que ele vai ver a besteira que ele fez, ele pode voltar atrás, então ele já aproveitou para fazer uma separação definitiva ali, né? E aí de onde veio, então, essa sequência de males, né? Você vê onde que culminou com isso, né? Na arrogância de um rei que não teve prudência, que não quis se aconselhar com as pessoas mais velhas, que quis se aconselhar com alguém que não tinha nenhum conhecimento de governo, que não tinha visão de reino, né? Então, a pergunta é essa, né? Com quem que a gente, né? Com quem que nós nos aconselhamos? Será que nós estamos prestando atenção na situação? Será que a gente está olhando aí? Será que a gente está cuidando bem dos nossos filhos? Será que a gente está cuidando bem das nossas esposas? Será que a gente está cuidando bem da nossa casa? Será que a gente está cuidando bem do nosso emprego? Será que a gente está cuidando bem do nosso testemunho? Será que a gente está cuidando bem daquilo que Deus coloca diante das nossas mãos? Com quem que a gente está se aconselhando? Após quem nós estamos andando? O que pode vir disso lá na frente? Porque às vezes a gente dá as costas para as coisas, para a orientação do Espírito Santo de Deus, porque as pessoas de bem estão nos falando, porque as pessoas que têm o temor do Senhor e têm mais experiência estão nos falando, estamos dando as costas para Deus, e aí corremos o risco de acontecer o que aconteceu lá no verso 13, né? Ai deles, quando deles eu me afastar, né? Porque se é ruim o homem se afastar de Deus, mas Deus está continuando tentando ali, né? Ruim vai ser quando ele olhar para você e falar assim, ó, para mim deu. Não é isso? É, aí, aqui a minha Bíblia, ela tem o rodapé aqui, e ela leva lá em Deuteronômio 28, 41, que fala, filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. O estrangeiro que está no meio de ti se levará muito sobre ti, e muito baixo descerá. Ele é, e ela fala que, olha, teus filhos e tuas filhas serão dadas a outro povo, e os teus olhos a verão. E após deles eles farão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste, e que tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, porque não fez aquilo que o Senhor determinou que fizesse. O próprio verso 13, né? Ele diz aqui, ó, Efraim era como Tiro, plantado num lugar agradável, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. É ele mesmo que está levando os filhos dele para o matador, porque é ele que buscou aliança com o país que era inimigo. Então Deus tirou o povo do Egito, trouxe lá no deserto, colocou na terra que manava leite e mel, na terra que o Senhor preparou para o povo, colocou eles num lugar bom. Aí eles vão buscar socorro no Egito, cara. Oh, por isso que a palavra diz, o socorro vem do Senhor, que fez os céus e eu levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O socorro virá do Senhor. Não adianta procurar em outro lugar, não. É o socorro sempre presente no momento da angústia, né? Socorro sempre presente no momento da angústia. Que isso nos sirva de lição. Pois, amados, o tempo está se passando. E para encerrar aqui, da minha parte, ele fala lá no 19, 16, que Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu rosto. Meu Deus os rejeitará, porque não ouvem
vagabundos andarão entre as nações. Você não ouvir a voz de Deus, se você não buscar a Deus, se você virar as costas para Deus, as coisas, o bicho pega. Não adianta. Só há um caminho. E o caminho é o Senhor. E para finalizar aqui da minha parte, né, conforme diz você aí também, não sei se a Ruth quer falar alguma coisa, se ela está em condição, se ela, né, e tal, mas é que tudo isso foi causado porque o povo de Deus deu as costas ao Senhor, porque eles não aceitaram a correção e porque eles buscaram deuses estranhos construídos com as suas próprias mãos, né? E mesmo o profeta tendo se levantado para falar com eles, eles optaram por buscar refúgio, por buscar socorro na mão do inimigo, né? Então, olha aí o preço não só da desobediência, mas da permanência na desobediência. Porque até desobedecer, qualquer um de nós aqui, né, a gente pode um dia aí estar de queixo duro, né, de dura serviço e tal. Mas depois do homem de Deus chegar lá, né, e por anos, né, porque isso aqui não foi de um dia, isso aqui foram anos de ministério, né, e fala assim, escuta, então você não quer mesmo, né, é isso, você não quer, né, você é um profeta tolo, conforme eles disseram aqui, né, ele diz no verso 7, chegar nos dias do castigo, chegou o dia do castigo, chegou os dias da retribuição, Israel ficará sabendo, o profeta é um tolo, e o homem de espírito é um louco, por conta da abundância da sua iniquidade, né? Então, isso é o que eles pensavam, né? Então, eles estavam tão mergulhados na iniquidade, eles estavam tão mergulhados no pecado, eles estavam tão mergulhados nas questões deles lá, e eles achavam que o profeta era um tolo, né? Que o profeta era um Zé Ninguém, e só estava jogando água em paralelepípedo, que ele não era de Deus coisa nenhuma, que ele não tinha a palavra de Deus coisa nenhuma, até que sobreveio repentina destruição, né? Então, por conta do pecado, por conta do prazer do pecado, nós estamos rodeados também de pessoas que não escutam o que nós falamos, que não escutam a exortação. Elas não olham para você e não te veem como um homem de Deus, eles não te veem como uma pessoa que está trazendo uma palavra boa, né? Eles não veem nem como mensagem boa, né? Já não te veem como homem de Deus, ou não me veem como homem de Deus. E muito menos, pelo menos fala assim, pô, mesmo que você não ache que seja uma palavra profética, pense no que está sendo falado, é uma coisa ruim? Não, não é uma coisa ruim. Então, né, se conserta aí, mesmo que você não ache que venha do alto trono, só por ser uma coisa boa. Então, aquilo que você falou. Oi? É aquilo que você falou lá, Samuel. Porventura o Senhor, tanto prazer no holocausto, sacrifício, como que se obedece à sua palavra, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carne. É isso, Então, é isso. obedecer, 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 obedecer. Bom, da minha parte é isso. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus e proponho que você esteja orando aí, já agradecendo, né, a revelação de Deus lá atrás, que isso tem algumas semanas já, né, e o livramento que ele deu agora ao seu neto. Nem sei se você lembrava disso, mas enfim, né? Sim, Mas grande foi o livramento, né? com certeza, com certeza. Amém. Meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pelo ar que eu respiro, Senhor. Pelo esse novo dia que nasce, Pai. Pela consciência que o Senhor colocou no meu coração de reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Reconhecer o Senhor em tudo, Pai. Oh, Pai, quando eu olho aqui, meu, esse pedaço de terra que o Senhor preparou para mim,
Eu olho cada canto, cada lado, e eu Seja falo teu com o nome. Senhor. Eu reconheço o Senhor em toda a minha vida, em tudo que se passou comigo, Pai. Eu sei que isso aqui não é obra do acaso, é obra da fé, Senhor, que o Senhor colocou em meu coração. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Aqueles sonhos que eu Aleluias. tive alguns dias atrás, Senhor, Exaltado seja o teu nome, Senhor. o Senhor me deu livramento. O Senhor trouxe a vida, não aconteceu nada com aquela criança que estava no banco de trás, Senhor. Aleluias. Obrigado, Senhor. Mais uma vez eu te agradeço. Foram só transtornos materiais. E isso nós vamos trabalhar e conseguir. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela vida do Jurandir, Senhor, que está conosco, Pai, nos trazendo a tua palavra, nos trazendo os entendimentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado, Senhor, pela revelação de tua palavra em nossas vidas, Senhor. Abençoa a vida da Ruth, abençoa a vida da Tamires, abençoa a vida do Jurandir, a sua esposa e seus filhos. Abençoa Aleluia, Senhor. todos os meus filhos, Pai. Todos eles, Aleluia. independente de qualquer um, independente de como eles vivem, Pai. Perdoa os pecados deles, Senhor. Sara as feridas, Senhor. Dá entendimento e sabedoria espiritual para que eles possam enxergar, Senhor, que só o Senhor é Deus, que sem ti nada somos, nada podemos, nada temos, e tudo vem do Senhor, tudo é do Senhor. Meu Pai, esse dia seja um dia de vitória em nossas vidas. Nós possamos, Pai, reconhecer e ser gratos a Ti a todo momento, Senhor, Aleluia, porque Senhor. tudo vem de Ti, Senhor. Obrigado, Exaltado Senhor, ainda, Senhor. por mais um dia. Aleluia, Senhor. Abençoa o Fábio, James, o Lucas, a Marinês, Ó a Senhor. Lucia, Abençoa, Pai. todos aqueles que participam diariamente desse devocional, Pai. Que eles possam, Santos. assim que for possível, estar de volta neste lugar, Senhor, para que possamos juntos contemplar a Tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente